vidas. Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre as características de quem foi resgatado. Resgate. Essa palavra é muito linda, né? O resgate. Aquele que foi liberto, né? Aquele que está livre. E nós somos livres, queridos. Nós somos livres pelo Senhor. Nós somos livres para adorá-lo. Nós somos livres para bendizê-lo. Nós somos livres. O Senhor nos fez livre. A palavra do Senhor diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E é por isso que nós estamos aqui. Porque um dia o nosso fardo estava tão pesado, nós estávamos tão cansados, procurando alguém que nos ajudasse. Nós encontramos Jesus. E quando nós encontramos Jesus, nós somos agraciados pelo seu amor, pela sua presença, pelo seu cuidado. Nós somos ajudados por Ele. E Ele tomou o nosso fardo e nos ajudou a prosseguir. E é por isso que nós estamos aqui. Nós somos resgatados pelo amor do Senhor. E nós vamos ler alguns versículos da Bíblia nessa noite. E eu quero começar lendo com você o texto básico dessa noite, que está em Mateus, capítulo 20, e o versículo 28. Mateus, capítulo 20, versículo 28. Diz assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. O Senhor veio para servir e dar a sua vida em resgate da vida do pastor Marcelo. Amém? Em resgate da vida da pastora Simone. Amém? Do Lucas, da Camila, do João, da irmã Sandra, da Radassa, da Letícia, da Luísa, de todos nós que estamos aqui, de muitos, não foi por um só. Foi por uma humanidade. Ele veio para nos servir, ele veio para nos resgatar. A palavra resgate, ela significa a ideia de um pagamento que resultou em uma liberdade. E ela só pode ser compreendida através da paixão de Cristo. Como eu disse para vocês, a palavra ela é muito linda, mas quando nós entendemos isso, colocando no mundo espiritual, né, naquilo que nós lemos da palavra, quando nós entendemos isso pelo gesto, pelo que o Senhor Jesus fez por nós, ela se torna muito mais linda ainda. Nós compreendemos ela de uma forma mais eficaz e melhor. Não sei se todos tiveram a oportunidade de assistir aquele filme que fala sobre Até o Último Homem. É um filme muito lindo, que fala sobre o resgate de muitas pessoas que foram para a guerra. Um homem, ele resolve no seu coração ir para a guerra sem armas e salvar a vida de pessoas. E ele consegue salvar muitas vidas. E a história dele é uma história real, é conhecida e foi contada através desse filme. E com Jesus foi muito mais lindo ainda, porque ele derramou o seu sangue até a última gota de sangue. Ele entregou a si próprio, ele negou a sua própria vontade. E uma coisa que eu acho linda, e eu entendo isso, eu levo isso para a minha vida, que Jesus, ele escolheu ser o nosso Salvador. Ele não precisava ser o nosso Salvador, mas ele escolheu ser o nosso Salvador. Ele escolheu assumir a culpa, os nossos pecados. Ele escolheu assumir a nossa dívida, tomar o nosso lugar, para que hoje nós tivéssemos a oportunidade de viver uma nova vida. Eu não sei se vocês entendem isso, mas em nenhum momento Jesus ele cobrou de mim alguma coisa. Quando eu aceitei Jesus, ele não falou assim: ah, agora você me aceitou, agora você vai pagar pelo que eu fiz por você lá na cruz do Calvário. Agora você vai ver o que eu sofri por você. Não, em nenhum momento. Ele simplesmente me abraçou e falou: siga-me, ande nos meus caminhos, entregue o teu caminho a mim, confie em mim e o mais eu farei. Em nenhum momento ele cobrou essa dívida, em nenhum momento ele cobra essa dívida de nós. Muito pelo contrário, ele nos resgata todos os dias.
Todos os dias. Por mais que a gente caia, por mais que a gente tropece, mas Ele está ali, caminhando ao nosso lado, acreditando em nós. O Senhor nos resgatou porque Ele acredita em nós. Ele decidiu ser o nosso Salvador porque Ele acredita em nós. Deus acredita em mim, Deus acredita em você. Talvez você não veja em você capacidade, talvez você não veja em você alguém capaz de fazer alguma coisa, de pregar o Evangelho, alguém que tem um potencial, mas o Senhor, Ele acredita em você, por isso Ele resgatou a sua vida. Porque você tem um valor muito grande, tem um louvor muito antigo que fala assim, irmão, você sabe o valor que tem uma alma? Nem todos os recursos desse mundo poderiam pagar. Mas Jesus Cristo, Ele teve o amor, a coragem, a ousadia de pagar o preço pelas nossas vidas. E o que nós temos feito por esse resgate? O resgate ele vem do verbo lu, que significa soltar. Significa a libertação de uma escravidão ou de um cativeiro realizado mediante o pagamento de uma quantia. O pecado ele sempre cobra alguma coisa. A palavra do Senhor diz assim que o salário do pecado é a morte. Então, pelos nossos pecados, nós teríamos que morrer. Mas Jesus tomou o nosso lugar e pagou a nossa dívida. E o presente que Jesus nos deu foi Ele mesmo. Talvez eu esteja falando com pessoas agora que tenham a seguinte pergunta, mas por que eu vou aceitar Jesus? O que Jesus tem para me oferecer? Ele já te ofereceu a melhor coisa do mundo, que é Ele, a presença dEle. Só isso já nos bastaria, caminhar com Ele, andar com Ele. Mas muitas das vezes nós queremos somente andar com Jesus pelos seus benefícios, por aquilo que Ele pode fazer por nós. Nós queremos algo em troca, sendo que Jesus já deu tudo por nós e tudo que nós tentamos fazer ou queremos fazer, nunca vai pagar o preço. Nós cantamos um louvor esse final de semana que falou assim, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei. E Jesus nunca vai cobrar isso de mim. Porque Ele fez por amor. Ele se entregou por amor. Então o maior presente que Jesus fez, deu para nós, foi Ele mesmo. Entregou a sua própria vida por nós. Ele foi um resgate universal, foi para todos, foi para uma humanidade. E o preço pago por Ele cancela a nossa dívida. O que o diabo faz? Ele vem para roubar, matar e destruir. Ele sim vem para jogar na nossa cara que nós somos pecadores. Ele sim vem para nos derrubar. Mas Jesus não. Jesus ele apaga. Ele cancelou a nossa dívida e nos deu a oportunidade de viver algo novo, experimentar algo novo. Ter Ele na nossa vida. Então, quais são as características de quem foi resgatado? A primeira coisa, o reconhecimento. Como eu falei para vocês, a gente sabe que nós sabemos que nós somos resgatados pelo Senhor, mas o que eu faço quando eu tenho essa informação, quando eu recebo essa informação na minha vida? Se essa palavra entra no meu coração, eu reconheço que Jesus é o meu Salvador. Então eu entrego minha vida a Ele. No Salmo 37:5 diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então a primeira característica de quem foi resgatado é que ele reconhece, ele tem reconhecimento, ele reconhece o sacrifício de Jesus. E ele entrega a sua vida a Cristo e confia nele. E deixa nas mãos de Cristo toda a sua vida, todo o seu caminho e pede direção a Deus, pede direção a Jesus de tudo que ele vai fazer. Por onde ele vai andar, ele entrega tudo nas mãos do Senhor. A segunda característica de quem foi resgatado é a gratidão. Eu quero ler com vocês Colossenses 1, capítulo 1, versículo 2. Perdão, irmãos. Diz assim, perseverar em oração, velando nela com ações de graça, orando também juntamente por nós,
para que Deus nos abra a porta da palavra. Sempre com ações de graça. Gratidão. Nós sempre temos que ser gratos a Deus. Nós sempre temos que reconhecer aquilo que o Senhor fez por nós e ser gratos ao Senhor. Carregar no nosso coração uma gratidão. E como que a gente demonstra gratidão ao Senhor? Quando a gente não tem preguiça, quando a gente não está acomodado, quando a gente realmente honra os compromissos que a gente tem com o Senhor, existem várias formas de nós demonstrarmos a nossa gratidão a Deus. Em obediência, servindo a Ele, seguindo a Ele. Então, a segunda característica de quem for resgatado, ele é grato. Senhor, eu reconheço que tudo que o Senhor fez por mim é muito mais do que eu mereço. Tinha um cliente que sempre ia lá no cartório, e a gente sempre cumprimenta as pessoas, bom dia, como vai, tudo bem? E esse cliente, a primeira vez que eu atendi ele me falou algo que eu nunca mais esqueci. E eu gravei o rosto dele por causa disso. Quando eu atendi ele, eu falei, tudo bem com o senhor? Bom dia e tal. Ele falou, bom dia, estou muito bem e melhor do que mereço. Eu falei, nossa, que bênção, que bom. E aquilo ficou gravado no meu coração. Então, o reconhecimento, a gratidão. E ele começou a me contar por que ele estava com aquele sentimento de gratidão. Ele falou, menina, ele era um locutor, até a voz dele assim, bem imponente. Eu sou muito grato a Deus, porque eu visito os hospitais, eu visito lugares e eu ouço história de tanta gente que está sofrendo, de tanta gente que está passando por tanta dificuldade. E eu olho para a minha vida, eu olho para o que Jesus fez por mim, e eu agradeço a Deus, porque Ele fez por mim mais do que eu mereço. Eu não mereço o que Ele fez por mim. E eu não tenho feito nada por Ele. Então, esse sentimento de gratidão ao Senhor sempre deve permanecer no nosso coração. Jesus, eu te agradeço. A palavra do Senhor não diz assim, em tudo dai graças? Às vezes a gente tem mania de agradecer somente quando o Senhor nos dá algo, quando o Senhor nos presenteia com algo, quando algo é bom para as nossas vidas, vem notícias boas para as nossas vidas, mas quando nós estamos passando por lutas, por dificuldades, por enfermidades, nós não sabemos agradecer ao Senhor. Nós não sabemos ser gratos a Ele. Nós não sabemos adorar a Ele nesses momentos. Nós não sabemos ser servos dEle nesses momentos. Mas que nós possamos entender que gratidão, ela faz parte de uma característica daquele que foi resgatado, daquele que foi liberto, daquele que foi solto, daquele que teve a sua dívida cancelada, paga lá na cruz do Calvário. A terceira característica é que nós somos testemunha. A partir do momento que nós reconhecemos a Jesus, que nós somos gratos a Ele, nós nos tornamos testemunha. Foi isso que o irmão Anderson fez aqui agora. Ele testemunhou daquilo que o Senhor fez na sua vida. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que mostrar para esse mundo que Jesus não é somente o que está na Bíblia, que Deus não é somente o que está na Escritura em palavras, mas Deus é aquele que vive em nós, aquele que age em nós, que faz coisas por nós, é aquele que nos resgata. Nós temos que mostrar isso com o nosso testemunho, com a nossa vida, com aquilo que Deus fez na nossa vida. Amém? Isaías, capítulo 43, versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu servo, a quem eu escolhi. Então nós somos testemunhas do Senhor, e nós temos que pregar a palavra do Senhor. Nós temos que testemunhar daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. E tem muitas pessoas aqui que têm testemunhos maravilhosos. Do seu encontro com Jesus, daquilo que Deus fez na sua vida, daquilo que Deus está fazendo na sua vida. E, queridos, pode ter certeza que muitos testemunhos ainda virão, para você poder contar para esse mundo, para você poder contar para as pessoas do que Jesus pode fazer.
Porque Ele pode fazer isso que Ele fez na sua vida e muito mais. Muito mais. Muito, muito, muito mais. Aleluia. A quarta característica de quem foi resgatado, ele não se esquece do seu libertador. Ele não se esquece do seu libertador. Ele não se torna um apóstata da fé. A palavra do Senhor diz em 1 Timóteo 4 que muitos apostatariam da fé, muitos abandonariam a fé. Que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas aquele que realmente entendeu o valor do seu resgate, entende o amor de Cristo por nós, ele não se esquece do seu libertador e jamais abandona a sua fé. Jamais desiste de Jesus. Podem se levantar multidões, podem se levantar problemas, podem se levantar doenças, pode se levantar pandemia, mas ele não se esquece do seu libertador. Ele não abandona a sua fé, porque ele reconhece, porque ele é grato, porque ele tem testemunho daquilo que Jesus fez na sua vida. Ele reconhece que Jesus é o seu libertador, que Jesus é o seu salvador. Então ele segura firme nas mãos de Deus, segura firme nas mãos do seu Pai e caminha junto com Ele, não importa o que aconteça. A palavra não diz assim, esforça-te que eu te ajudarei? Então não se esqueça do seu libertador, você foi resgatado, não abandone a sua fé em Jesus. A quinta característica, não é egoísta. Bom, eu já estou na presença do Senhor, né? Eu fui resgatado, a minha dívida já foi paga. Tá, mas e o seu irmão que precisa conhecer a Jesus? E o seu irmão que precisa encontrar o amor de Deus? E as pessoas da sua família, o seu vizinho, as pessoas do seu trabalho, do seu colégio, elas não precisam conhecer Jesus? Elas não precisam conhecer esse libertador, elas não precisam ser resgatadas por esse libertador, elas não merecem uma nova oportunidade, elas não merecem uma nova chance. Então a quinta característica de quem foi resgatado, ele não é egoísta, ele segue o exemplo de Jesus e procura resgatar os outros. A palavra do Senhor diz, ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda a criatura. A toda a criatura. Ah, Senhor, mas aquele irmão nem vai com a minha cara, nem fala comigo, mas o meu vizinho não está nem aí para mim. Mas o meu filho só me desobedece. Mas o meu marido, Senhor, não quer nem saber do Senhor. Toda a criatura. Todos. Jesus morreu por todos. Nós vemos no primeiro versículo que nós vemos aqui nessa noite, o texto básico, né? Que Jesus morreu por todos e todos merecem a salvação. 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 4 ao 7, a palavra do Senhor nos fala sobre o amor. Aleluia. Diz assim que o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas. Então quem tem o amor, ele não é egoísta. Ele não pensa em si próprio. Ele tem todas essas características. E ele procura trazer cada vez mais almas para Jesus. E ele procura levar mais pessoas para esse Salvador. Para conhecerem realmente esse amor. Para viverem os benefícios desse amor. A sexta característica: quem foi resgatado, valoriza o seu resgatador. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Tal maneira. Eu entendo para mim que isso quer dizer que é inexplicável. De tal maneira, para mim, é inexplicável. É um amor inexplicável. Que deu seu único filho, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Jesus era o único filho e Deus entregou o único filho por nós. E será que nós valorizamos o nosso resgatador, o valor desse resgate, o preço que foi pago? A 8ª característica: quem foi resgatado aproveita com sabedoria a sua vida e a sua nova chance de viver. Ah, Jesus já pagou o preço por mim? Então tá tudo bem. Vou viver a vida como eu quiser. Eu sou uma pessoa independente. Jesus nos diz que nós temos o livre-arbítrio. Então vou fazer da minha vida o que eu quiser. Não aproveita com sabedoria os seus dias. A palavra do Senhor nos diz que o dia de amanhã, ele não nos pertence, que nós não sabemos o que o dia de amanhã nos produzirá. Muitas das vezes nós vivemos o nosso dia como se nós tivéssemos o dia de amanhã. E o dia de amanhã não nos pertence. Nós não sabemos se amanhã nós viveremos, se amanhã nós comeremos, o que nós faremos. Eu estou com um plano que amanhã o meu despertador vai tocar, eu vou acordar, eu vou trabalhar, né? Depois eu vou voltar para casa, vou cumprir os afazeres do meu dia, né? Mas se isso vai acontecer, eu não sei. Porque a minha vida está nas mãos de Deus. Então, até o dia de hoje, se nós analisarmos, será que nós aproveitamos com sabedoria todos os nossos dias? O que nós fazemos com as 24 horas que o Senhor nos dá? O que nós temos feito com a nossa vida? Como que nós temos levado a nossa vida, os nossos dias? O que nós temos feito com essa nova chance de viver? Com essa nova oportunidade, com esse novo recomeço? Então, Tiago, capítulo 4, versículo 13 e 14. Nos diz assim a palavra do Senhor: Eis agora, vós dizeis, hoje ou amanhã irei a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a nossa vida, a Bíblia mesmo explica, é um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar do que devis dizer, se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isto ou aquilo. O que é a nossa vida? É um vapor que aparece por um pouco, mas logo desaparece. Então, que nós possamos ter sabedoria para aproveitar os nossos dias, para aproveitar a nova oportunidade, a nova chance que o Senhor nos deu de viver. A 9ª característica: quem foi resgatado não vive no passado, mas ele pensa no futuro. A sua vida não está presa no que aconteceu, o seu coração não está preso nos seus pecados antigos, mas ele vive uma nova vida. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo diz que, mas esquecendo das coisas velhas que para trás ficaram, o avanço para o alvo. Né? E quem é o nosso alvo? É Jesus Cristo. O nosso alvo é Cristo. Então, aquele que foi resgatado, ele não fica mais perturbado pelas coisas que aconteceram lá atrás. Mas ele esquece de tudo. Senhor, o Senhor já pagou a minha dívida, o Senhor já levou as minhas transgressões lá na cruz do Calvário, as minhas dores, as minhas enfermidades, né? E eu estou agora na tua presença e nada vai poder me impedir de caminhar, de avançar, de conquistar os céus, de me encontrar contigo. Nada poderá me impedir. A 10ª característica: quem foi resgatado não perde o contato nem deixa de viver um relacionamento íntegro e sincero com o seu libertador. Pelo contrário, ele estreita laços, tem boas conversas e bons diálogos com o seu resgatador e libertador. Tem pessoas que foram resgatadas, mas não conhecem o seu resgatador. Tem pessoas que foram resgatadas e só estão ligando para os benefícios que o libertador deu, mas nunca chegaram para conversar com o seu libertador, para ter uma boa conversa, um bom diálogo, para ter um relacionamento, para ter uma intimidade com o seu resgatador. Muito pelo contrário, só querem saber daquilo que ele fez. Ah, o Senhor me salvou?
Amém. Obrigada, Jesus. Tchau. Aí quando a gente precisa, a gente vai lá, mas conversa com o nosso libertador, com o nosso resgatador, mas só porque a gente precisa de algo. Então aquele que foi resgatado, ele não perde o contato, mas ele estreita laços, tem boas conversas, tem um bom diálogo. Ele conversa com o seu libertador. Ele conhece o seu resgatador com profundidade. Ele procura estar sempre conversando com o seu resgatador. Ele procura caminhar. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, Senhor, mas agora eu te conheço porque eu ando contigo. Agora eu te conheço porque eu converso com o Senhor lá dentro do meu quarto. Agora eu te conheço, Senhor, porque eu dobro os meus joelhos, porque nos meus pensamentos eu falo contigo, eu conto todas as coisas para ti, eu abro o meu coração para o Senhor, eu entrego a minha vida para ti, Senhor. Agora eu te conheço. Sabe, às vezes eu fico pensando, a gente quer viver uma eternidade com Cristo, e pensa, eternidade é eternidade, a eternidade não tem fim. Mas se aqui na terra a gente já não tem diálogo com o Senhor, imagina uma eternidade. Para que a gente quer viver uma eternidade com Cristo se a gente não tem nem intimidade? Com Ele, a gente não conhece Ele. Então vamos estreitar os nossos laços com o nosso resgatador, vamos viver um relacionamento sincero com o nosso libertador. O Salmo 63, do verso 1 ao verso 11, é um salmo muito lindo. A palavra do Senhor diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti. Isso o salmista falando, tendo uma conversa com o seu resgatador. A minha alma te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim, eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha vida para destruírem, irão para as profundezas da terra. Cairão a espada, serão uma ração para as raposas. Mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se tapará a boca dos que falam mentira. Uma conversa entre uma pessoa e Deus. Senhor, a minha alma tem sede de ti. Eu quero caminhar pertinho do Senhor. Eu quero estar contigo todos os dias, porque o Senhor tem me livrado dos meus inimigos. Porque o Senhor tem estado ao meu lado. A 11ª característica de quem foi resgatado, ele é feliz. O Salmo 28:7 diz assim: Bendito seja o Senhor, porque ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração. E fui socorrido, pelo que o meu coração se salta de prazer, e com o meu canto o louvarei. Você é feliz por ter Jesus na sua vida? Então demonstre isso às pessoas. Demonstre que você é feliz por ter um resgatador, porque você é feliz por andar com Cristo, que você é feliz por estar nos caminhos dele, para que isso provoque sede nas outras pessoas. Então, quem foi resgatado, ele é feliz. Ele é alegre. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, seja feliz, porque você foi resgatado, você foi liberto, você está com Jesus. A 12ª característica, quem foi resgatado, ele vigia, ele é prudente, ele não se deixa enganar, para não voltar a ser escravo do pecado. Quantas pessoas têm se deixado enganar e têm voltado para trás? Têm caído em laços
tem caído em pecado e tem voltado a ser escravo de Satanás. Tem voltado a viver uma vida de escravidão. Mas que nessa noite nós possamos pedir ao Senhor: Senhor, me dá vigilância, me dá prudência. Eu quero ter isso em mim, Senhor, porque eu não quero abandonar os teus caminhos. Eu não quero voltar atrás. Sabe, a gente passa por tanta coisa na vida e cada um de nós tem os seus testemunhos, cada um de nós tem as suas dificuldades, né? Nós temos coisas que nós podemos contar daquilo que o Senhor fez, momentos difíceis que nós passamos. E eu me lembro de ter passado alguns momentos difíceis, mas nunca me passou pela mente, nunca, jamais, abandonar Jesus. Nunca, jamais me passou pela mente desviar dos caminhos do Senhor. Porque o que me manteve de pé foi justamente Ele. Quem me resgatou todos os dias foi justamente Ele. Quem esteve comigo nos momentos que eu chorei foi justamente Ele. Quem passou madrugadas me ouvindo resmungar, chorar, foi justamente Ele. Sempre quando eu precisei, Ele sempre esteve ali do meu lado. Então eu nunca tive motivos para abandonar Jesus, para dizer: Jesus, eu não te quero mais. É como se Jesus fosse um objeto, e enquanto aquele objeto está novo, né, nós estamos ali, nossa, que legal. Mas de repente nós enjoamos, né, daquele objeto. Eu vou dar para alguém, eu vou me desfazer, eu vou jogar fora. É como se Jesus fosse algo descartável na nossa vida. Jesus, agora eu te quero, mas eu não preciso mais. Sabe, Jesus, você não está enfeitando mais a minha vida. Sabe, Jesus, não vale a pena ter você junto comigo, porque olha o que está acontecendo comigo, olha o que acontece na minha vida. Não. Mas que nós possamos sempre entender, ser gratos a Deus e ser vigilantes, ser prudentes e por nada voltar a ser escravo do pecado. Voltar às nossas velhas práticas, ao nosso velho eu, mas continuar, sabe, mesmo chorando, mesmo sofrendo, mesmo passando por luta, por enfermidade, por dificuldades, mas que nós possamos estar na presença do Senhor. Mesmo com sol, chuva, tempestade, né, com dias bons, com notícias boas ou ruins, mas que nós possamos estar com Jesus. Que nós possamos estar junto dele, andando com ele, vivendo com ele. E a 13ª característica de quem foi resgatado: ele vive em obediência e em amor. Quando eu entendo o que Jesus fez por mim, eu quero ser obediente a Ele. E eu quero amar a Ele. E eu quero honrar a Ele. E eu quero viver para Ele. Amém? Então que nessa noite nós possamos entender que nós somos resgatados e que esse resgate teve um preço muito alto. E que eu tenho que valorizar, e que eu tenho que tomar uma atitude, tomar uma posição, que eu tenho que ter características em mim que comprovem o valor desse resgate. Eu tenho que levar em mim a marca de Cristo, eu tenho que fazer valer a pena.